A Teia do Destino, parte 5. Os efeitos do remorso, os perigos do excesso de banhos. Como existem muitos estudantes Rosa-Cruzes que praticam os exercícios aconselhados pelos irmãos maiores para desenvolvimento progressivo da alma, mas que ainda não se sentiram inclinados a penetrar no caminho, nos parece conveniente considerar o efeito oculto das emoções geradas por esses exercícios. No exercício de retrospecção, quando o aspirante à vida superior revê os acontecimentos do dia em ordem inversa e chega a um incidente no qual injuriou alguém, deixou de ajudar outro ou não se comportou como crescer ideal de conduta, ele aprende a cultivar um intenso remorso pelo que fez de mal, com o objetivo de erradicar esse registro do átomo semente do coração, onde ficou impresso aquele ato e onde permanecerá até ser apagado pelo sofrimento no purgatório, a menos que, previamente, tenha sido eliminado por outros meios, sendo um desses meios esse exercício de retrospecção. No purgatório, o processo de purificação é efetuado pela força centrífuga da repulsa que arrasta e destroça a matéria de desejos, no qual o quadro é formado por cima de sua matriz de éter, fora do corpo de desejos. Nessa ocasião, a alma sofre como fez sofrer os outros, por causa da condição própria das regiões inferiores do mundo do desejo, onde está localizado o purgatório. Alguns videntes, incapazes de contatar as regiões superiores, falam do mundo do desejo como ilusório, e estão certos no tocante às regiões inferiores, porque ali todas as coisas aparecem invertidas como nós as vemos em um espelho. Essa particularidade não foi feita sem propósito. Nada no reino de Deus o é. Todas as coisas servem a um fim sábio. Essa inversão coloca a alma daquele que errou na posição de sua vítima, de maneira que quando se desenrola a tela em uma cena de sua vida passada, em que fez mal a alguém, a alma não permanece apenas como simples espectadora contemplando a cena representada, mas se torna, naquele momento, a vítima do erro, sentindo a dor do injuriado, já que a força centrífuga de repulsão exercida para destruir o quadro do corpo de desejos do pecador deve ao menos igualar ao ódio e à raiva da vítima que imprimiu a cena sobre o átomo semente no momento da ocorrência. Durante a retrospecção, o aspirante se esforça por reproduzir essas condições. Experimenta visualizar as cenas em que fez algo de errado e o remorso que procura sentir deve pelo menos se igualar ao ressentimento sofrido por aquele que prejudicou. Produz então o mesmo efeito do apagar o registro da ofensa, como o faz a força centrífuga de repulsão que efetua a erradicação do mal no purgatório, com o propósito de extrair dali a qualidade de alma que conhecemos com o nome de consciência e que age como um dissuasivo na hora da tentação. Assim usada, a emoção do remorso limpa profundamente e purifica o corpo de desejos das ervas daninhas e do joio, deixando livre o terreno e favorecendo o desenvolvimento de todas as virtudes que florescem no avanço espiritual e oferecem as maiores oportunidades para o serviço na vinha do Senhor. Contudo, assim como a força latente da pólvora e substâncias explosivas similares podem ser utilizadas para impulsionar os maiores objetivos da civilização ou para levar a efeito os piores atos de barbarismo, também a emoção do remorso pode ser utilizada de tal maneira que passa a ser um obstáculo e um prejuízo para a alma, em vez de constituir um auxílio. Quando nos entregamos ao remorso diariamente e de hora em hora, estamos desperdiçando um poder imenso que pode ser utilizado para os mais nobres objetivos da vida, já que uma constante mania de se lastimar afeta o corpo de desejos, em uma maneira similar à que causam os banhos excessivos no corpo denso. Como já descrevemos em Vício de Excessiva Limpeza, um artigo publicado em nossa revista
Race from the Rose Cross, afirmou-se nesse artigo que a água tem grande afinidade com o éter, absorvendo-o avidamente, como se demonstrou em vários exemplos. Afirmou-se também que, ao tomar um banho em condições normais, expulsamos boa quantidade de éteres venenosos e miasmáticos do nosso corpo vital, desde que permaneçamos na água por pouco tempo. Depois de um banho, o corpo vital enfraquece ligeiramente e, por conseguinte, sentimos uma sensação de fraqueza. Mas se gozamos de boa saúde e não permanecemos demasiado tempo na água, aquela deficiência se modifica imediatamente em uma corrente de força que flui para o nosso corpo por meio do baço. Quando esse influxo de éter fresco tiver substituído a substância prejudicial levada pela água, sentimos novo vigor que atribuímos ao banho, sem nos darmos conta dos fatos como são detalhados aqui. Entretanto, quando uma pessoa não goza de perfeita saúde e adquire o hábito de se banhar todos os dias, inclusive 2 ou 3 vezes por dia, extrai do seu corpo vital um excesso de éter. A provisão que entra pelo baço diminui igualmente pela falta de tonificação do átomo semente colocado no plexo solar e pelo enfraquecimento do corpo vital. Dessa maneira, é impossível a pessoa se recuperar entre tão repetidas ablusões e, em consequência, a saúde do corpo denso sofre, perde continuamente as forças e se predispõe a ser um inválido. Como é em cima, assim é embaixo, e como é embaixo, assim é em cima, diz o aforismo hermético, explicando a grande lei da analogia que é a chave mestra de todos os mistérios. Ao utilizar a força centrífuga do remorso durante o exercício noturno de retrospecção, para erradicar de nossos corações as faltas cometidas, o efeito é semelhante à ação da água que remove o venenoso éter miasmático de nossos corpos vitais durante o banho, deixando lugar para o influxo de éter puro e saudável. Depois de queimarmos os erros cometidos no sacrifício do fogo do remorso, a substância tóxica, assim extirpada, deixa lugar para um influxo de matéria de desejos que moralmente é mais saudável e deixa terreno mais propício para praticarmos as ações nobres. Quanto mais exaustivamente nos purguemos pelo remorso, tanto maior será o vazio produzido e melhor será o grau de material novo que extrairemos para os nossos veículos mais sutis. Contudo, por outro lado, se nos entregarmos ao remorso e aos pesares durante as horas de vigília, como fazem alguns, excederemos o nosso purgatório e, ainda que esse tempo seja dedicado à extirpação do mal, a consciência de cada quadro volta, e esse já foi extirpado pela força da repulsão. Aqui, devido à conexão entre os corpos de desejos e vital, podemos reviver o quadro mentalmente tantas vezes quanto desejarmos, e enquanto o corpo de desejo se dissolve gradualmente no purgatório pela expurgação do panorama da vida, uma porção determinada é acrescida durante a existência no mundo físico para substituir a que se expulsou por meio do remorso. Quando nos entregamos ao remorso e ao pesar excessivos, se produz o mesmo efeito sobre o corpo de desejos que o banho excessivo sobre o corpo vital. Ambos os veículos ficam destituídos de força devido à excessiva limpeza profunda. E por essa razão é tão perigoso para a saúde moral e espiritual se entregar indiscriminadamente aos sentimentos de pesar e remorso, como é fatal ao bem-estar físico o se banhar demasiado. O discernimento deve imperar em ambos os casos. Quando nós praticamos o exercício da retrospecção, devemos nos entregar ao sentimento de pesar e remorso com toda a nossa alma. Devemos procurar verter lágrimas de fogo que queimem até o mais íntimo do nosso ser. Devemos fazer o processo purificador da maneira mais profunda e completa possível, com o objetivo de poder crescer em graça até ao máximo possível. Porém, uma vez terminado o exercício, devemos fazer o mesmo que se faz no purgatório. Considerar os incidentes do dia liquidados e esquecê-los completamente, salvo em casos que necessitem restituição, desculpas ou atos subsequentes que a consciência nos aponte. Resgatada assim a dívida, nossa atitude deve ser de um inquebrantável otimismo.
Ainda que vossos pecados sejam escarlates, tornar-se-ão tão brancos como a neve. Se Deus está convosco, quem estará contra vós? Por aquela atitude morremos diariamente para a vida passada, para renascer a cada dia, para caminhar em uma nova vida espiritual, já que nossos corpos de desejos são assim renovados e preparados para servir a um fim mais elevado na vida do que o do dia anterior. E, portanto, nós discutimos sobre o pesar e o remorso aplicados ao problema do crescimento da alma, com seu efeito sobre os nossos corpos sutis. Podemos vantajosamente também mencionar o efeito de pesar voltado para outras direções. Há pessoas que vivem com o pesar como um companheiro agradável. Levam-no para a cama à noite e despertam com ele pela manhã. Levam-no ao trabalho, às compras ou à igreja. Sentam-se com ele à mesa e tratam-no com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa que possuíssem, e deixariam até de viver, mas não de manifestar seu pesar por essa, aquela ou outra coisa. Como um vampiro que suga o éter do corpo vital de sua vítima e se alimenta dele, os pensamentos perpétuos de pesar e de remorso, concernentes a determinados fatos, se tornam um elemental de desejo e agem como um vampiro e extrai a vida da pobre alma, a quem deu força, e, em virtude da atração do semelhante pelo semelhante, alimenta a continuidade desse mórbido hábito de pesar. Não será com nossos remorsos que ajudaremos os seres queridos que partiram dessa vida, e, embora pensemos que os ajudamos com nossa fidelidade, na verdade estamos prejudicando-os. Eles abandonaram a esfera atual de experiência e seguem adiante para outros reinos, onde existem outras lições a aprender, e nós os detemos em seu caminho com nossos pensamentos, porque eles nos sentem mais profundamente depois que passaram para o além, e nós temos de considerar um dever lhes dirigir pensamentos de carinho e amor, em lugar do pesar egoísta que os prejudica tanto quanto a nós. O pesar é destrutivo para o desenvolvimento espiritual, porque enquanto o assim criado pensamento elemental permanece agarrado a nós como um vampiro, não podemos nos elevar pelo escarpado caminho. Repugnantes como o abutre, que se alimenta de restos decompostos e hediondos dos mortos, são os vãos remorsos que vivem na mórbida contemplação do passado e de seus erros. É nosso dever expulsá-los de nosso ambiente mental como expulsaríamos de nosso lar o primeiro abutre que nele tentasse penetrar. Ao invés disso, cultivemos sempre e em tudo uma atitude de otimismo, pois todas as coisas trabalham juntas para o bem. Deus está no leme e nada pode sair realmente errado, e tudo sairá certo dentro do tempo de Deus.